O próprio Abel comentou sobre isso. Sim. Por que o Palmeiras não venceu o Flamengo? Por que o Palmeiras não ofereceu perigo ao Flamengo? Eu acho que isso também teve um peso, a mudança na reta final do time ter sentido um pouquinho e ter caído, e não ter conseguido competir com o Flamengo. Todos nós sabemos, infelizmente, que vai vir um choque de realidade contra o Flamengo. O Palmeiras joga mal e tem bons resultados, mas isso acaba quando pega o Flamengo. E rapaziada, de tanto aí ver, né, o Palmeiras tomar pancada do Flamengo, a mídia paulista está criando teorias de como o Palmeiras está se preparando para na temporada atual bater de frente com o Flamengo. Vamos ver aqui a galera do Redcast que falou sobre esse assunto. Então, é interessante observar essa movimentação do Palmeiras de que é um time que está se montando para competir agora, e foi isso que sentiu muito na última temporada. O próprio Abel comentou sobre isso. Sim. Por que o Palmeiras não venceu o Flamengo? Por que o Palmeiras não ofereceu perigo ao Flamengo? Essa pergunta foi feita ao Abel. O Abel responde. Não ofereceu porque o Palmeiras não tinha casca. Era um time imaturo. Era um time ainda sem essa... E ele compara exatamente com o Flamengo. O Flamengo com o Jorginho, Pedro, enfim, jogadores cascudos. Alexandre, Danilo, exatamente. E foi exatamente isso que pode ter faltado o que o Abel atribui que faltou ao Palmeiras naquela ocasião e na própria temporada toda. As duas contratações que o Palmeiras fez esse ano são de caras com esse perfil, né? Já rodados, Marlon Freitas e John Arias. São dois caras, inclusive, campeões de Libertadores pelo Fluminense e outro pelo Botafogo. O Palmeiras ele fez uma grande reformulação no seu elenco entre 2000 e... acho que aquele título de 23, ele até esticou um pouquinho mais alguns jogadores ali, né? Com certeza. Aí começa 24, que começa a mudar muito. Né? No final, entre o final de 24 e o meio de 25, saíram ali o Dudu, saiu o Zé Rafael, saiu o Rony, agora no fim do ano saiu o Veiga, no início chegou a jogar um pouquinho esse ano ainda o Veiga, agora saiu o Everton, saiu o Marcos Rocha, saiu o Mike. Então o Luan sai no meio de 24 também. Isso. Então começou uma mudança porque acho que eles entendiam que esses caras já estavam em queda. E realmente estavam. E aí ele faz uma mudança muito grande de elenco. Palmeiras muda o elenco, o time de 2025 era muito diferente. E acho que isso também teve um peso, a mudança na reta final do time ter sentido um pouquinho e ter caído, e não ter conseguido competir com o Flamengo. Mas realmente o perfil tá mudando. Que até eu tava pensando outro dia, às vezes a gente trabalha com futebol, dá umas viajadas e conversa com outros malucos que também dão umas viajadas aí. Tava pensando mais eu fiz o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo no fim de semana. Eu tava vendo o time do Atlético, eu vi lá Dudu, Gustavo Scarpa. Aí você olha pro time do Santos, tá Mike, tá Zé Rafael, tá Gabriel Menino, tá Rony. O cara que foi campeão no Palmeiras, ele tem duas opções. Ele vai pro Santos ou ele vai pro Atlético Mineiro. E o Menino e o Rony foram pros dois, né? Ou você vai pro Atlético Mineiro e depois você vai pro Santos. E olha a situação dos dois times que eles escolhem, é uma beleza também isso. Não, eu tava pensando, os caras que foram campeões no Palmeiras, eles estão em queda, eles caíram, então o auge foi lá no Palmeiras, eles caíram e eles estão em outros clubes, e esses outros clubes que não tem hoje o poder de investimento do Palmeiras, do Flamengo, eles estão tentando, vai que o cara dá certo aqui ainda, o cara já teve bom momento, é bom jogador, vai que dá certo. Mas se você olhar, não tem tanto campeão com o Flamengo dessa era recente espalhado por aí. Sim. Tem o Arão no Santos, tem o Gabigol, aí já é mais difícil. Mas também que já tiveram uma queda considerável. Sim. O Arão conviveu com muita lesão, o Gabriel meio que não conseguiu manter o Desabou. nível. Né? É mais ou menos como esses caras que eu citei do Palmeiras. Mas do Palmeiras, que estão aí principalmente no Santos e no Atlético, eu citei uns 5, 6. Do Flamengo a gente citou 2. Por quê? Você olha os outros que jogaram no Flamengo, a maioria aposentou. É verdade. Porque o Flamengo sempre comprava jogador já mais velho mesmo. Já pronto, né? O Rafinha aposentou, o Felipe Luiz aposentou, virou treinador. O Rodrigo Caio aposentou, esse até por lesão, né? Não era tão mais velho. O Davi Luiz não aposentou ainda, mas agora tá lá no Chipre, tá perto também da aposentadoria. Eu imagino que o Danilo em breve vai aposentar, o Alexandre em breve também. Então, os do Flamengo não estão tão espalhados aí porque eles pararam, porque já chegaram no Flamengo no último. O Jorginho é um cara que pode aposentar no Flamengo. E jogadores que, assim, falando dessa forma, a gente pode imaginar, o cara chegou no Flamengo pra aposentar. Não, chegou em alto nível dentro da América do futebol brasileiro. E aí eu ainda separei, porque enquanto você falava, apareceu pra mim aqui. Aí, né, galera, e eu tenho 2 pontos em relação a essa teoria deles, né? Eu acho que sim, o Palmeiras, nessa temporada atual, acabou fazendo algumas contratações que se assemelham, né, com as contratações que o Flamengo fez. E segundo,
mesmo assim o Palmeiras não consegue jogar o mesmo futebol que o Flamengo vem jogando. E isso é tão fato que os palmeirenses não estão satisfeitos, mesmo o Palmeiras sendo o líder do campeonato, os palmeirenses não estão satisfeitos e eles acham que para dar o aval de que o time está realmente preparado para ser campeão é o jogo contra o Flamengo. Vamos ver aqui um recorte do canal Opina Porco que fala sobre isso. Primeiro aqui das impressões, tá? Ele comentou assim a respeito no post de vitória do Palmeiras. Só vai cair a ficha quando chegar o jogo contra vocês sabem quem. Claro que ele estava falando do Flamengo. Ele nem precisa falar, sabe quem? Ele nem precisa falar quem. A gente já sabe que ele está falando do Flamengo. E embaixo teve um outro colega aqui que comentou assim, vai ser antes, contra o Cruzeiro. Então já tem gente dando palpite aí que contra o Cruzeiro, o Palmeiras vai sentir mais dificuldade se continuar com essa mesma estratégia e postura que tem adotado. Vamos ver outro comentário aqui, ó. Esse Palmeiras só vai me convencer se ganhar o jogo no grande dia 23 de maio. Referência direta ao jogo contra o Flamengo no Maracanã. Aí teve outro comentário aqui, ó. Quero ver esse futebolzinho fraco. Se vai ser suficiente para fazer um gol e segurar o resultado pelos 3 pontos contra vocês sabem quem. Ele utilizou de novo a mesma forma de se expressar do comentário lá anterior do colega. E aí outro, torcedor do Palmeiras também, ele comentou o seguinte, pois é, óbvio que tô feliz pelo resultado, mas o futebol tá muito pobre. Vamos lá, outro comentário. Todos nós sabemos, infelizmente, que vai vir um choque de realidade contra o Flamengo. O Palmeiras joga mal e tem bons resultados, mas isso acaba quando pega o Flamengo. Vamos ver esse ano. Ele tá falando ali em referência ao ano passado. Outro comentário aqui. Velho, o Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo. Vamos para mais um comentário. Tem que começar a jogar bem. Os flamenguistas estão ganhando todas também. E jogando bem. Não pode amarelar para eles de novo. Mais um comentário. Quero ver os resultadistas caladinhos quando esse time for de fralda cheia. Esse aqui é estilo Turma do Amendoim, né? Quando esse time for de fralda cheia pro Maracanã com esse futebol medíocre. Então essa daqui é algumas das impressões que alguns torcedores colocaram aí no perfil após o término da rodada do Campeonato Brasileiro. E Neto, qual que é a sua opinião sobre isso? Galera, vamos lá. Existem alguns comentários pesados aqui, como por exemplo, o Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo. Eu escutei o Trajano, o jornalista lá, o Trajano, na UOL Sports, falando que se o Palmeiras continuar mantendo esse futebol, ele vai... Como que ele falou mesmo? Pô, eu esqueci o termo que ele utilizou, mas era tipo um termo porrada. Não era porrada, mas era um termo parecido com esse. Pô, eu esqueci agora. Mas enfim, vamos lá. O que eu acho a respeito disso, pessoal? Eu estou contente com o futebol que o Palmeiras anda apresentando? Não. Eu tô contente, assim, com o sistema defensivo. Eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras melhorou muito. Eu tô contente com a entrega dos jogadores. Eu acho que em questão de entrega, de maturidade, de personalidade, o Palmeiras melhorou muito. São jogadores que assumem responsabilidade. Então eles realmente entregam em campo. Só que em termos de esquema tático, eu acho que é um time que está fazendo um gol retrancando. E utilizando do bom momento do sistema defensivo e do bom momento do Carlos Miguel para poder se respaldar e se resguardar ali. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Eu estava conversando, inclusive, com um torcedor do Palmeiras agora há pouco. A gente precisa entender se isso é uma estratégia do Palmeiras. A gente está fazendo isso como uma estratégia. Só que na hora que precisa jogar, a gente vai jogar. Ou se isso é falta de visão e criatividade e um trabalho mais articulado da comissão técnica. E o jogo do dia 23 de maio
vai nos trazer essa resposta. Porque assim, todo jogo a gente tenta buscar. Então tá aí, né, galera? Claro que jogo é jogado, né? Pode chegar aí no tal dia 23 e o Palmeiras, mesmo jogando um futebol ruim, acabar vencendo o Flamengo. O Flamengo que vem aí de bons jogos, jogando bem e vencendo bem os seus jogos, né? Mas eu acho que essa filosofia que o Palmeiras vem implementando atualmente de fazer um gol e segurar, eu acho que para o Flamengo seria muito arriscado eles jogarem dessa forma. Para o Flamengo seria muito bom, porque o Flamengo é um time que tem bons atacantes, um time que ataca bastante, então o Palmeiras não iria conseguir jogar retrancado contra o Flamengo, né? E não conseguir tomar nenhum gol. Mas assim, galera, deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam, né, sobre esse assunto. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e até a próxima.